Super Esporte ao Vivaço. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2014. Eu vou fazer um breve intervalo e volto daqui a pouco. Até já. Muito bem, o Super Esporte está de volta para a gente ver como foi a edição de número 66 da cerimônia que o jornal catalão Mundo Deportivo fez ontem em Barcelona para os esportistas que mais se destacaram ao longo de 2013. O primeiro a subir ao palco foi o tenista Rafael Nadal, ganhador como melhor esportista do ano. Mas o espanhol aproveitou a deixa para ressentir a derrota da semana passada contra o suíço Stanislas Wawrinka na final do Australian Open. O esporte tem dois lados. Um é a vitória e o outro a derrota. E eu perdi em condições que não foram muito legais. Aquele domingo foi uma das experiências mais terríveis da minha carreira. Se machucar enquanto jogava um dos mais importantes torneios da minha vida, a final de um grande slam. O próximo a receber o prêmio foi o meia do Barça, Xavi, que recebeu o troféu extraordinário e falou sobre o confronto contra o Manchester City pelas oitavas de final da Champions League. É um rival muito complicado. Sabemos que as chances de classificação são de 50% para cada lado e lutaremos por isso. Porém, a gente sabe que será muito difícil. A noite de gala também teve o ex-técnico do Bayern de Munique, Jupp Heynckes, prestando uma homenagem ao treinador Tito Vilanova, que ainda não se recuperou da luta contra o câncer. O prêmio concedido foi o de melhor treinador. Tito nos ensinou muitas coisas que jamais iremos esquecer. Sua liderança não é seguida apenas nos esportes, mas também por todo o mundo, mostrando que ninguém deve desistir quando encontra situações complicadas na vida. E para finalizar, foi a vez do ex-jogador e capitão da seleção sul-africana de rugby, François Pienaar, subir ao palco e receber o prêmio na categoria de valor do esporte. No discurso, Pienaar prestou uma bela homenagem a Nelson Mandela e agradeceu ao fato de tê-lo conhecido. Tivemos muita sorte em 95 de ter um líder como Mandela, que pediu a todos na África do Sul para apoiar o time de rugby pela primeira vez. Ele foi um dos maiores líderes que o mundo já viu e eu, provavelmente, sou o esportista vivo mais sortudo no mundo hoje. Muito bem, a cidade de Barcelona também foi palco do sorteio dos grupos para o Mundial de Basquete, que será disputado no segundo semestre deste ano. A seleção brasileira foi convidada pela Federação Internacional de Basquete para jogar o evento, já que no ano passado o Brasil não se classificou na Copa América. Mas a parada vai ser bem dura, viu? Confira aí. Nesta segunda-feira, em Barcelona, foram definidos os grupos do Mundial de Basquete. O cabeça de chave do Grupo A será a Espanha, dona da casa. Ela terá a companhia de Egito, Irã, Sérvia, França e o Brasil, que terá uma dura missão para se classificar. O Grupo B será encabeçado pela Argentina. As seleções de Senegal, Filipinas, Croácia, Porto Rico e Grécia completam a chave. Já no Grupo C, os Estados Unidos terão a companhia de Finlândia, Nova Zelândia, Ucrânia, República Dominicana e Turquia. E por fim, no Grupo D, as sorteadas foram Lituânia, cabeça de chave, Angola, Coreia do Sul, Eslovênia, México e Austrália. O Mundial será disputado entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro na Espanha. E nesse domingo rolou a final do futebol americano entre o melhor ataque, que foi o Denver Broncos, e a melhor defesa, o Seattle Seahawks. Veja quem se deu melhor. No último domingo, o Super Bowl agitou a terra do Tio Sam. A 48ª edição da final do futebol americano foi disputada por Denver Broncos e Seattle Seahawks, em Nova York. E logo no primeiro lance do jogo já deu para perceber que a sorte não estava do lado do time de laranja. Além disso, Peyton Manning, quarterback e principal jogador de Denver, não estava em uma noite inspirada.
lançou 2 interceptações e viu o time de Seattle abrir 22-0. Na volta do intervalo, os Seahawks anotaram mais um touchdown com este retorno espetacular de Percy Harvin e abriram 29-0. Os Broncos até tentaram esboçar uma reação com este touchdown de Demaryius Thomas, mas já era tarde demais. A partir daí, a equipe de Seattle tomou conta da partida novamente, anotou mais 2 touchdowns e só esperou o cronômetro zerar. Final, Seattle Seahawks campeão 43, Denver Broncos 8. Este foi o primeiro título de Super Bowl na história dos Seahawks, o que levou milhares de torcedores para as ruas de Seattle para comemorar o feito inédito. Haja festa! Ontem, um dos maiores jogadores da história do Vasco pendurou as chuteiras. Pois é, o meia Juninho pernambucano, que começou a carreira no esporte, foi ídolo do Cruz Maltino, 7 vezes campeão francês pelo Lyon e jogador com passagens pela seleção brasileira. Pois é, muito emocionado, ele concedeu entrevista coletiva e olha que lindo, meu Deus. Eu queria aproveitar para fazer um agradecimento especial ao esporte. Desculpa. Foi lá onde tudo começou. Meu caminho foi muito difícil e acertadamente ter vindo ao Vasco, agradeço deles terem aceitado. Joguei pouquíssimo tempo profissional e que eles nunca entenderam a minha preferência pelo Vasco. Então, eu lamento por isso, mas reconheço e sou grato pelo início da carreira, mas foi aqui onde eu me realizei e onde eu me tornei realmente, eu diria assim, um jogador completo e onde eu terminei a minha formação. Eu sou nordestino e vim de Recife e nunca vou deixar de ser. Então, só queria dizer aos garotos que lá estão começando hoje que dá para conseguir com muita luta, com muita dedicação. Então, obrigado ao esporte e, acima de tudo, obrigado, presidente, obrigado ao Vasco por todos esses anos. Adriano Dolfo, boa tarde. Eu dói, né? Você vê como tem... Pois é. Tudo a ver o meu blog aqui no gazetesportiva.net. Somos humanos, né, gente? Dói, né? Encerrar um ciclo na vida, né? Pois é complicado encerrar um ciclo como o do Juninho, que tem uma relação de amor com o Vasco muito intensa. E é um fato raro ver jogadores com essa identificação, né? Lamentando encerrar uma carreira e principalmente essa relação de amor com o clube, né? Jogadores como Rogério Ceni, Juninho, o Marcão, né? Que defendeu o Palmeiras tanto tempo. É bacana ver isso, né? E a gente sente falta no futebol hoje em dia, né, Anitta? Dessa pureza, né? Dessa realidade, desse amor verdadeiro aí. Bom, enquanto uns se despedem, outros vivem um clima muito tenso, como é o caso do Corinthians. Quem apareceu para falar da invasão no último sábado, que aterrorizou os jogadores, foi o presidente Mário Gobi. A reportagem é de Felipe Esboril. A coisa tá preta. No final de semana, uma invasão que transformou o clima no Corinthians. Esse é o retrato da violência do último sábado. O pôster que estampa a conquista da Libertadores, logo na entrada do CT Joaquim Grava, foi destruído. Na manhã desta segunda-feira, a segurança reforçada. Vários homens de preto resguardaram a entrada dos jogadores. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Nós vamos repensar a segurança do centro de treinamento nosso. Nós fomos pegos de surpresa nesses anos todos de CT
E no período que eu fui diretor de futebol, lá no parque, tivemos protestos, mas nunca atingiram este patamar de ilícito penal. Dentro do centro de treinamento, a presença de 2 carros da Polícia Militar, que pouco fizeram durante o manifesto violento. As imagens do circuito interno serão enviadas primeiramente para a polícia, depois divulgadas para a imprensa. Se o Ministério Público, se a Polícia Civil de São Paulo, no momento tal, entenderem pertinente mostrar as imagens, aí elas estão assumindo como autoridades que apuram os ilícitos causados. E a responsabilidade é delas. Então, para preservar, primeiro eles vão ter acesso, depois, aí eles que conduzem. Foi justamente nesse ponto que cerca de 200 torcedores cortaram um alambrado e invadiram o CT Joaquim Grava na manhã do último sábado, provocando medo em quem estava por aqui. E mesmo nessa situação complicada, ninguém pediu para sair do clube por falta de segurança. Nenhum jogador pediu para ir embora. Todos os jogadores estavam, ao mesmo tempo, abalados emocionalmente. Tal é o respeito que eles têm pelo clube, que eles aceitaram, num diálogo nosso que começou no sábado e terminou no domingo, irem para o jogo. Mas eu digo para você, o clima não era de ir para o jogo. O trauma foi muito grande. O presidente ainda confirmou que Paulo Guerreiro foi agredido e houve uma conversa dos agressores com o técnico Mano Menezes. Só para esclarecer uma dúvida que eu tenho com relação à reunião que o Mano Menezes teve com esses integrantes da organizada aqui dentro. Ela aconteceu antes ou depois da violência aos jogadores, aos funcionários, enfim? Não, quando todos já tinham sido retirados daqui, eu não sei quantas pessoas sobraram, 3, 4, 5. O professor fez questão de ir até elas e conversar com eles. E conversou, foi uma conversa muito boa e eles foram embora. Eu pergunto isso porque o senhor disse que se tivesse violência não haveria conversa, né? Aspas do senhor. Aí foi uma atitude espontânea para pôr um ponto final numa situação. E foi questão de minutos, resolveu e acabou. Eu falei de diretoria, certo? Diálogo sempre. Não passe do diálogo, que nem diálogo tem mais. É isto. Jordi, me ajuda. Impressionante, né, Anitta? Não, é assustador. Chama atenção aí alguns pontos, né, acompanhando essa matéria. A primeira, a postura do presidente Mário Gobi, né? Ele aparenta estar meio assustado e, o mais incrível, depois de toda essa confusão, ele ainda decide conversar com esses vagabundos que invadiram o centro de treinamento. E ele ainda fala, não, a gente conversou depois que eles foram retirados. Espera aí, retirados? O que a polícia militar que foi ao centro de treinamento fez, então? Que a gente está vendo aí, exatamente, né? Retirar? Por que não prendeu? Eu sou um leigo em termos de Código Penal, mas aí a gente já tem alguns artigos, né? Dano ao patrimônio, agressão, né? Por que esse pessoal que foi aí invadir, não tem nada o que fazer, aliás, não foi preso, não foi levado pela tropa de choque? Era caso para a tropa de choque ter aparecido no centro de treinamento e ter agido. E terceiro, né? Mais uma vez, um grande ídolo do futebol brasileiro, não, Paulo Guerreiro, no caso da torcida do Corinthians, o herói do título mundial, agredido, covardemente agredido, assim como outros ídolos do Corinthians, né? Edilson, Teves, Roberto Carlos. Rolezinho, né? Rolezinho lá. Não, lamentável. Roubaram o celular, fizeram de tudo um pouco. Eu queria e o pessoal foi retirado. Uma boa, né? Devem estar em casa agora.
Não, tranquilamente. Deixa eu falar rapidinho o que o peruano Paulo Guerreiro falou. Foi o primeiro corintiano a se manifestar. Ele falou: muito obrigado a todos pelas mensagens, pela preocupação. No sábado tivemos momentos de tensão que a gente já está recuperado. Nós somos uma equipe e pensamos em seguir adiante dando o nosso melhor. Agradeço novamente. Enfim, foi firme e forte e não abandonou o barco. Isso é o mais importante. É isso que a torcida corintiana tem que analisar. Bom, vamos falar do Palmeiras, tá? Que está numa situação bem diferente. Palmeiras, o ambiente está mais leve. O clube é o único com 100% de aproveitamento, né, no Campeonato Paulista. Venceu agora um clássico na última rodada e ainda recuperou o futebol do zagueiro Lúcio. Quem nos conta essa história melhor é o Adriano Dolfi. Quando Lúcio entrou na sala de imprensa, ele sabia que falaria um pouco do ex-clube. A vitória de 2-0 seria uma resposta aos que disseram que o zagueiro tinha depressão, era ruim de grupo e vivia péssima fase técnica? Eu não interpreto dessa forma. Não tenho que dar resposta para ninguém, não tenho que provar nada para ninguém. Foi importante, sim, para mim, como jogador do Palmeiras, poder representar bem o Palmeiras, ver o estádio lotado e a gente poder fazer uma boa partida e sair com a vitória. Isso sim foi válido, isso para mim é satisfatório, isso sim eu levo em conta, mas resposta para ninguém de forma alguma. Lúcio hoje é a imagem e semelhança do próprio Palmeiras, time e jogador que viviam 2013 sob desconfiança. Acho que dúvida no futebol sempre existe e nós jogadores temos que estar provando a cada dia. Quarta-feira vai ter outro jogo, domingo tem outro clássico mais na frente. Então, se a equipe não for bem, começam os questionamentos novamente. Mas a relação é bem parecida, claro, porque eu venho de um ano difícil, o Palmeiras também, então, sem dúvida, juntou uma coisa com a outra e graças a Deus. E a confiança na academia de futebol está em alta mesmo. Futebol é momento, é no dia a dia, a gente tem que estar provando. O ontem só serve para a gente avaliar o trabalho, mas não de confirmação. Mas hoje que é o dia importante, cada jogo é o jogo fundamental, que tem que ser encarado como o jogo da nossa vida. Então, no dia a dia, a cada jogo, a cada partida, que a gente tem que estar mostrando. Uma informação importante, o Palmeiras apresenta hoje o 9º reforço da temporada, o lateral Paulo Henrique, ex-Santos das categorias de base, e o 10º pode chegar a qualquer momento, o volante Josimar, que está no Inter de Porto Alegre. Bom, após perder o clássico para o Palmeiras no último domingo, São Paulo volta a campo pelo Paulistão na próxima quinta-feira contra o Paulista de Jundiaí, no Morumbi. O tricolor treinou fortemente na manhã de hoje e Luiz Henrique Gurian estava lá. Alô, alô, Anitta, vamos então de São Paulo, que começou esta terça-feira com muita conversa, e conversa que demorou bastante. Às vezes você conversa muito, mas num curto espaço de tempo. Por isso falou bastante com os jogadores. Evidentemente, a respeito da derrota para o Palmeiras no último final de semana, 2-0 no Pacaembu. Assunto que o jogador de meio campo, o Maicon, também se pronunciou assim. O clássico define nesse aspecto, né, de vontade, quem tem mais vontade de ganhar, quem errar menos, tudo isso são detalhes que fazem uma equipe vencer. Então, eles foram felizes nessa partida, mas tenho certeza aí que a gente vai ter outros pela frente aí, onde a gente vai poder dar a volta por cima e conseguir a vitória. E ainda em cima desse clássico, aquele lance envolvendo o goleiro Rogério Ceni e o Valdívia, também o Allan Kardec, as provocações do Valdívia foram analisadas assim pelo Maicon. Ele tem o estilo dele de jogo e a gente tem que ser esperto para não cair nas provocações dele. É igual quando a gente vai jogar contra uma equipe argentina, né, que sempre provocam também. A gente viu aí na final da Sul-Americana a confusão que foi. Então a gente tem que estar esperto quanto a isso e dentro de campo jogar, porque se a gente estiver bem no jogo ganhando, ninguém vai fazer nada, ninguém vai te provocar, ninguém vai fazer nada. Bom, Anitta, agora o São Paulo encerra os treinamentos, amanhã volta a trabalhar, quinta-feira, 7h30 da noite, no Morumbi, recebe a equipe do Paulista de Jundiaí, o Galo da Japi. E olha,
Pagon já está no Brasil, será apresentado oficialmente nas próximas horas. E os últimos detalhes para acertar a contratação do Souza também começam a ser resolvidos. E tem ainda uma possibilidade de julgamento do Rogério Ceni. Claro, desde que seja indiciado também por aquilo que explicamos há pouco. Aquele lance que ele tentou derrubar o Valdívia, o encontrão que ele deu aí no Allan Kardec. Imagem José da Silva e Lúcio Roberto. Eu, Luiz Henrique Gurian, contei o São Paulo aqui no Super Esporte. É com você, Anitta. Uhul! Pum, peguei. Goleira, vamos terminar o programa? Vamos terminar. Será que vai rolar a musiquinha que eu pedi pro Galdino, mamãe? Juninho! É pra você essa música, Juninho! Tchau, gente. Até amanhã. Ela é meu domingão de sol. Ela é meu esquema. Ela é meu concerto de... Fique ligado nas novidades do esporte com o Gazeta Esportiva. Hoje, 6 da tarde. Assista agora Você Bonita. E logo após, Mulheres. Ela é meu curso de anatomia.